Como muita gente escreveu aqui para o tio Regis, pedindo a minha opinião a respeito do mais recente álbum do Pearl Jam, o Dark Matter, então eu trago aqui o que eu tenho a dizer a respeito desse disco. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, depois de ouvir esse disco, eu fiquei pensando em um monte de coisas a respeito de cada faixa e do que esse álbum realmente representa. Por exemplo, você já parou para pensar que daquela leva de grandes vozes oriundas do grunge, o Ed Vedder é o único que está vivo? Morreram o Mark Lanegan, o Layne Staley, o Chris Cornell, o Scott Weiland e o Kurt Cobain. Não por acaso, o único que não se envolveu com drogas pesadas, só com charutinhos de vez em quando, é o Ed Vedder, cara. E o Ed Vedder também foi aquele que se mostrou menos sensível às cobranças do show business, devorador de almas artísticas, né? E também se mostrou menos sensível às pressões da fama. Fama, no caso, completamente desmedida. Essa hipotética força dele perante os seus colegas falecidos, na verdade, é bastante perceptível ao longo de toda a discografia do Pearl Jam, e isso para mim ficou muito claro nesse disco novo, cara, quando eu vi o disco inteiro para fazer esse vídeo que você está assistindo agora, que é um álbum que exala uma de uma certa forma até surpreendente conexão sônica com os primeiros discos do Pearl Jam. Só que aquilo que poderia resultar num festival de pastiches histriônicos e falsamente dramáticos acabou soando bastante revigorado para o estilo do Pearl Jam, agora nesse Dark Matter. Primeiro, mais importante, né? A gente tem que agradecer ao produtor queridinho dos artistas grandes, né? O Andrew Watt, que ele não conseguiu achatar e comprimir o som do Pearl Jam nesse disco, como ele fez nos álbuns recentes do Ozzy e dos Rolling Stones. Vamos agradecer, o cara não conseguiu estragar o disco. Pelo contrário, cara, esse álbum ele soa bastante encorpado e soa bem condizente com o que cada canção pedia. E acabou resultando no disco. Esse disco ele começa de um modo muito intenso, com uma urgência cortante, uma faixa chamada Scared of Fear, que tem bons riffs de guitarra da parte do Stone Gossard e do Michael McCready, tem aquele baixo encorpado do Jeff Ament, tem a bateria inventiva e sempre segura do Matt Cameron, além, evidentemente, daquela voz eternamente emocionante do Ed Vedder. A banda toda trabalhou muito bem as variações de dinâmicas dentro dessa canção, essa vibe pesada dessa música e essas variações de dinâmica dessa primeira faixa se estende para a faixa seguinte, que chama-se React Respond, que é uma canção igualmente acelerada e tem uma intensidade contagiante. Aliás, acelerada e contagiante é a história do surgimento do Red Hot Chili Peppers, e isso é contado no sensacional lançamento da editora Belas Letras agora, que chama-se Red Hot Chili Peppers Out in LA, que é um livro maravilhoso com capa dura, 304 páginas, tem pintura lateral em vermelho, fitilho, aquela coisa toda, que conta como o Red Hot Chili Peppers surgiu meio sem querer ali em 1983, né? E esse livro traz os detalhes fabulosos que nem mesmo o fã mais fanático conhecia. Nem eu sabia disso, tá? E tudo é contado com uma riqueza de detalhes muito legal, dezenas de fotos pouquíssimo conhecidas, que capturaram inclusive aquela cena underground da época, né? E o embrião de toda aquela irreverência, da originalidade sonora da banda, né? E esse livro ele vai explicar exatamente o que aconteceu durante toda aquela época que tornou o Red Hot Chili Peppers tão grande nos anos seguintes. E nessa edição de luxo, cara, vem vários brindes. Vem uma mochila, que é um saco unzipped vermelha, vem marcador de páginas personalizado, vem um adesivo metalizado e tem um brinde extra para as primeiras compras realizadas pelo site da Belas Letras, cara, que é o quê? Um squeeze de metal igualmente personalizado, tá?
Muito legal. Você vai clicar aqui embaixo na descrição do vídeo e na hora de finalizar a compra, você vai colocar o nosso tradicional cupom de desconto, Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai ter um desconto fantástico, cara. É um livro que eu recomendo muito. Não vacila. Agora, voltando a falar do disco do Pearl Jam, depois dessas duas faixas, bem energéticas, pinta um clima meio bucólico, que é um clima que está sempre presente em cada álbum da banda, todo disco que a banda lançou até hoje, e que é um clima que permeia uma faixa chamada Wreckage, uma boa faixa que tem uma vibe meio Bruce Springsteen ali, que é muito bem-vinda, diga-se de passagem, para oferecer uma espécie de um respiro no álbum, né, dentro do álbum, né? E isso se mostra, inclusive, até mesmo na escolha melódica, né, que o Eddie Vedder colocou na sua vocalização, apesar de que essa música tem uma certa tensão presente ali nos versos da letra. Tá? Então tem uma vibe meio Bruce Springsteen, e essa atmosfera sônica ela é quebrada na sequência com a faixa título, tá? Que é uma faixa pesada, uma faixa mais cadenciada. Tem uma mistura ali de Black Sabbath com Joan Jett nessa música, principalmente no uso dos riffs de guitarra que são meio secos, são meio cortantes, né? Mais aquela bateria cheia de notas do Matt Cameron, mas que é cheia de notas, mas é bem legal. Presta atenção, é meio Black Sabbath, meio Joan Jett, repara bem. E aí depois tem mais uma outra boa faixa intitulada Want Thou. E por que eu falo que essa faixa é muito boa, cara? Porque ela tem uma conexão sônica com o U2 da segunda metade dos anos 80, cara. Tanto na abordagem meio revivalista das melodias, cara, como no encadeamento harmônico e rítmico, que é impulsionado, inclusive, pela cozinha, baixo e bateria, que é maravilhosa, né? Só que depois dessa música veio uma outra chamada Upper Hand, que tem uma introdução, que tem umas tintas nostálgicas, meio fortes, introspectivas ao mesmo tempo, logo na introdução, e essa música ela traz uma sensação de religiosidade, só que meio dark, assim, que meio que se dispersa de um modo quase melancólico, né? Nos quase 6 minutos de duração que tem essa música, e mesmo que essa canção ela apresente andamentos mais acelerados e tem uma intensidade realmente apoteótica no final dessa música. Tem uma outra chamada Waiting for Steve, que tem uma pegada setentista que remete imediatamente àquele som que o Neil Young fazia naquela época, cara, quando ele resolvia tocar guitarra. E essa referência tá muito longe de ser ruim. Por quê? Porque ela é uma canção devidamente intensa, é cantada e tocada com uma abordagem diversificada em termos de dinâmicas, né? Tem inclusive um solo de guitarra ali, meio Tony Iommi ali no meio, né? E o final dessa música, ele é um final docemente melódico, atmosférico, né? Que emenda na faixa seguinte, que chama Running, que é uma canção que começa a toda velocidade, tem uma sonoridade completamente influenciada pelo Bad Religion, inclusive a própria timbragem e a divisão fonética da vocalização do Eddie Vedder lembra muito o Bad Religion, e tem um solo de guitarra que é muito simples, mas ele é muito bom, cara, ele é ideal para a urgência dessa música em particular. Tem uma outra intitulada Something Special, que vem na sequência, e essa música ela chegou a me surpreender, cara, pelo sentimentalismo da letra. E a letra, inclusive, envolta numa levada meio pop, sessentista do restante da banda, que, inclusive, essa música, esses dois elementos formam uma simbiose poética bem legal no recado que é dado na letra dessa música, que é o Eddie Vedder meio que dando uns conselhos para as filhas dele, né? Oferecendo suporte, oferecendo amor. E eu tenho certeza que essa música foi colocada nessa ordem do disco para anteceder uma outra canção, que é a que vem na sequência, que chama-se Got to Give, que é uma música que tem também a mesma temática de oferecer a quem você ama uma ampla variedade de toques, de dicas a respeito da vida, cara, principalmente para a vida que a gente leva atual, cara. E essa canção ela é sustentada por um arcabouço sônico muito sólido, mas menos delicado que a música anterior. E o disco termina com uma canção linda, cara, intitulada Setting Sun, que é claramente uma decisão da banda em dar ao ouvinte, cara, a sensação de que eles estão diante de uma banda, cara, que não apenas sobreviveu enfrentando
inúmeros problemas e até tragédias na sua trajetória, mas também, cara, uma banda que conseguiu se manter relevante num mundo onde justamente a palavra relevância deixou de existir no seu real significado, cara. E evidentemente, a própria palavra relevância ignora aqueles vocalistas falecidos que eu citei no começo do vídeo, cara, e ignora inclusive o legado que cada um deles deixou. Ok? Então, essa é a minha opinião a respeito desse ótimo disco do Pearl Jam, que, ó, periga estar na minha lista de final de ano aí, viu? Vamos aguardar, tá bom? Aqui nos comentários, coloca aqui a tua opinião. Você ouviu esse disco? O que é que você achou? Mas, cara, coloca a sua opinião sem você comparar com os anteriores, né? Porque isso não tem graça. Coloca aqui o que você achou, quais são as faixas que você mais gostou, o que você não gostou desse disco. E, evidentemente, não esquece de comprar o livro do Red Hot Chili Peppers, claro, que eu coloquei aqui nesse vídeo, tá ok? Então, um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos, e até a próxima.